Olá pessoal, tudo bem? Bom, para você que sempre está aí no nosso canal Exercitando Ideias, essa semana nós começamos com uma homenagem a este mês de novembro, onde se tem aí uma grande campanha, a campanha do Novembro Azul, onde o símbolo é um bigodinho lá. Então nós estamos aí mudando o visual e também, certo, coincidentemente, nós tivemos durante essa semana o meu avô, que cumpriu sua trajetória entre nós e que também usava um bigodinho. Então fica essa aula hoje registrada, tá? De maneira muito carinhosa para quem, tá? Adota essa campanha, para quem participa dessa campanha, para quem apoia essa campanha de prevenção ao câncer de próstata, e carinhosamente ao meu avô, que esteve aí cumprindo a sua trajetória, que muito bem durante a sua vida deixou grandes exemplos e que usava um bigodinho que era o xodó dele, tá? Bom, a nossa proposta do canal Exercitando Ideias, como vocês bem sabem, é trazer aí alguns assuntos que foram legais durante as nossas aulas da semana. E essa semana, um assunto que ficou bem aí, que trouxe bastante divergência, que trouxe bastante animação entre os alunos, mas que ainda traz um pouquinho de dúvidas, é sobre o VO2. Bom, nós discutimos em sala de aula, certo, sobre a importância do desempenho, do treinamento para o desenvolvimento do volume de oxigênio. Também falamos aí de que esse volume de oxigênio é importantíssimo nas mensurações tanto de performance quanto para que você determine o nível de condicionamento do seu aluno, do seu atleta, o seu nível de condicionamento, se você aplicar o teste em você, e até mesmo o quanto você pode empregar aí de volume e de intensidade do treinamento, sabendo do VO2 do seu aluno e do seu atleta, tá bom? Vamos lá então, vamos começar com algumas mensurações simples. Essas mensurações, elas têm, qual que é o grande chamarisco dessa aula, o que realmente chama bastante atenção? Que nós vamos fazer mensurações indiretas, tá? Cálculos sobre manipulações matemáticas. São cálculos muito simples que podem ser utilizados, mas que, claro, não trazem a mesma acurácia dos testes de laboratório, onde se tem o espirômetro, os testes de circo-ergômetros. Tá? Esses testes realmente são testes que trazem uma fidelização maior. Mas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não temos esses equipamentos para que a gente possa testar para os nossos alunos, tá? Diversas aí avaliações que podem ser feitas. Então, durante a semana nós mostramos aí nas nossas aulas algumas equações matemáticas, tá? Sempre muito pautadas aí em distância e tempo, tá? Com essas duas variáveis, e que chamam muita atenção pela facilidade, tá? que se tem de aplicar esses testes. É só que você consiga aí, fazer o fracionamento de algumas distâncias, e dentro dessas distâncias ter o fracionamento também do tempo, que você conseguirá fazer aí essas manipulações matemáticas que nós vamos mostrar agora, tá bom? Vamos lá então? O primeiro exemplo que nós vamos utilizar aqui é de uma pessoa que fez o teste de Cooper percorrendo 2 km 709 metros em 12 minutos então, onde nós utilizamos uma equação muito simples de divisão. Dividimos a distância percorrida em metros, tá? Subtraímos aqui de 504 e dividimos por 45. Esse teste, apesar de ser um teste bem simples, de uma equação bem simples, pode ser aplicado, tá? Então veja como que fica fácil. Ó. Quando nós tiramos aqui a distância percorrida, os 2.709 de 504, nós temos 2.205. Dividimos por 45, que fica 49 milímetros de oxigênio por mililitros, de oxigênio por quilo de peso por minuto. Que quer dizer o quê? Que esta pessoa por minuto consumiu 49 mililitros de oxigênio por quilo de peso. Ou ainda, para cada quilo de peso que essa pessoa possui, ela consumiu 49 mililitros de oxigênio em cada minuto. Tá? Uma continha bem simples e que existe uma tabela aqui para que a gente possa classificar. Hipoteticamente, vamos supor que essa pessoa fosse uma pessoa de 35 anos e realizou o teste nesse tempo. Quando nós colocamos aqui, tá,
na nossa tabela, se fosse uma pessoa do sexo masculino, com 49 ela teria atingido um índice excelente no teste. Se fosse uma mulher, então acima de 45 na mesma faixa etária aqui, já estaria com o teste classificado como excelente, ok? Outro teste também bastante simples, um teste que demanda um pouquinho mais de tempo, mas que pode ser aplicado, é o teste de Balk, de 15 minutos. Então nós colocamos aqui uma situação onde calculamos que uma pessoa teria percorrido 2.422 metros, tá, no teste de Balk. O que eu tenho que pensar aqui? Essa continha ela tem uma particularidade, que eu até brinco com os alunos. Sempre nós temos que resolver os problemas com os nossos parentes. Então a primeira coisa a resolver aqui são as questões do que está dentro desse parênteses. Porque depois, quando nós resolvemos as nossas diferenças com os nossos parentes, nós multiplicamos, certo? A união que nós temos nas nossas famílias, e aí conseguimos então dividir muitas alegrias, e ao final, somente ao final, depois de ter passado por todos os processos, a gente consegue aí somar, certo? E todos vão viver de uma melhor forma. Parece um processo meio mnemônico, mas que faz sentido. Se você começar a fazer a conta de uma forma diferente, pode ser que você erre e aí não faça o cálculo da maneira mais perfeita. Então vamos lá. Essa pessoa percorreu 2 km 422 metros com 15 minutos. Então quando eu pego esses 2 km 422 metros e subtraio de 1955, que é a primeira coisa que deve ser feita, nós vamos ter aqui 467, que é o produto dessa subtração aqui. Eu multiplico isso por ponto 17, tá? Que aí eu vou ter 79,39, divido por 15, tá? E depois, somente depois, a última coisa que eu faço é somar com 33. Então essa pessoa que percorreu os 2 km 422 metros no teste de Balk em 15 minutos tem um VO2 estimado, certo? Feito de maneira indireta, de 38,30 mililitros de oxigênio por quilo por minuto, como nós já vimos anteriormente. Se eu quero classificar essa pessoa com 38,30, naquela mesma faixa etária que nós colocamos ali, de 35 anos, tá? Ela estaria aqui, entre regular e bom, tá? Então seria aqui aproximadamente entre regular e bom, bem mais próximo aqui de ter um bom condicionamento de VO2. Se fosse uma mulher, então, estaria aqui já enquadrada como uma classificação boa de VO2. Seguindo, nós temos um teste aqui que poderia ser aplicado para aquelas pessoas que às vezes não conseguem percorrer grandes distâncias, tá? Um teste de corrida de 1.000 metros, indicado para quem está começando, alguém que está sedentário, e que você já quer mensurar o VO2 dessa pessoa. Então, calcular o VO2 de uma pessoa que percorre 1.000 metros, que não é uma distância tão extravagante, em 6 minutos e 45 segundos. O que eu tenho que me preocupar? Que aqui na equação eu tenho uma transformação de tempo que é em segundos. Então eu tenho que pegar esses 6 minutos, tá? Primeira coisa, transformar esses 6 minutos em segundos, que também não é uma coisa tão difícil. Você pega 6 minutos e multiplica por 60, tá? O produto dessa multiplicação, 360, que eu somo diretamente com 45, tá? Então 360 mais 45, 405. Ficou fácil agora. Só colocar na continha lá, ó, 652,17 menos 405 dividido por 6,762, e eu já tenho aqui o resultado então de 36,55, tá? Entenderam? Então quando eu tiro 652,17 405, eu tenho 247,17. Dividindo isso por 6,762, eu vou obter 36,55. Outra mensuração do teste de 2.400. O interessante é que essa distância de 2.400, eu tenho duas fórmulas de cálculo. Nós vamos comparar as duas, então, utilizar as duas, para que a gente possa notar que há diferenças mesmo quando o teste é para a mesma distância, tá? Então eu tenho aqui, primeiro cálculo, tá? Uma pessoa que percorreu 2.400 em 11 minutos e 27 segundos. Eu faço então essa multiplicação, 2.400 vezes 60 vezes 0,2 mais 3,5. Lembrando que agora o 3,5
ele está aqui direto para que eu faça essa somatória. Primeiro faço essa multiplicação, somo com 3,5 e divido pelo tempo em segundos novamente. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa a se fazer é pensar nesses 11 minutos para transformar em segundos. Que é muito simples, como nós já explicamos. É só multiplicar os 11 minutos por 60, tá? Cada minuto tem 60 segundos. Então nós temos 660 segundos que somados com 27 darão 687, que é o que vai ficar abaixo aqui como divisor. Sempre nós vamos notar que nessa continha nós teremos esta máxima aqui, este número. Ó. O produto desta equação aqui, tá? 2.400 vezes 60 vezes 0,2 mais 3,5 sempre vai dar 28.803,5. Tá? Então, até quando eu era aluno e fazia esse cálculo, eu fiquei perguntando por que será que tem uma fórmula que tem tantos fracionamentos se eu já sei o resultado dela. Então, se você também tiver essa fórmula aqui, 28.803,5 dividido por tempo em segundo, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, nós dividimos aqui os 687 que nós encontramos por 28.803,5 e eu encontro o resultado aqui, então, de 41,92, que é o consumo aqui de cada minuto de uma pessoa que percorreu por cada quilo em mililitros. A outra continha que é feita, certo, de 2.400, e nós vamos utilizar a mesma pessoa, guarda bem esse número aqui, 41,92, vamos comparar se eu fizer por outra fórmula, que é outra fórmula que também é colocada. Então, a mesma distância com o mesmo tempo. E aqui eu só tenho que dividir pelo tempo em minutos. Então, pegar os segundos, os 27 segundos, e agora fazer o quê? Dividir, tá, pelos 60 segundos. Quando eu divido 27 por 60, eu tenho um fator aqui, 0,45. Eu vou somar com os 11 minutos. Então, 11 mais 0,45, 11,45. É só colocar na fórmula aqui, ó. 480 dividido por 11,45, eu vou obter aqui então 41,92 mais 3,5, que é 45,42. Viu que o VO2 por esta fórmula, tá? Ele é um pouquinho maior que esse que a gente encontrou na fórmula anterior. Existe uma fórmula melhor ou pior para que eu encontre? Não, tá? O que nós sugerimos é que você utilize a mesma fórmula sempre que você fizer a mensuração, que é o que realmente vai trazer o grande benefício dessa fórmula indireta. Já que as fórmulas não são fórmulas que trazem tanta acurácia assim, o importante é que eu consiga trazer mensurações quando eu comparo aquele indivíduo com aquela fórmula com ele mesmo em um outro momento, tá bom? E uma última fórmula aqui, de uma distância um pouquinho maior, de 3.200, tá? Quem aí está na prática de corrida sabe que 3.200 já é uma distância um quanto tanto relevante, tá? Para quem não corre, então, para quem não está habituado a correr, sabe que percorrer essa distância já não é tão fácil. Então nós vamos utilizar esse teste aqui, tá? Com uma distância um pouquinho maior, para uma pessoa então que percorreu 3.200 metros em 12 minutos e 17 segundos. De uma forma também muito simples e muito direta, ó, onde eu tenho que ter a única preocupação, que é de transformar esses 17 segundos, ou segundos encontrados por você, em minutos. Veja só, ó. Então eu pego lá 17 segundos, transformo em minutos, 17 eu divido por 60, dá 0,28 somado com 12, então 12,28, que eu já pego esse 12,28, coloco aqui na fórmula e eu tenho então o resultado 18,4. quando eu subtrair aqui, quando eu faço essa equação aqui, 4,774 vezes 12,28, eu tenho 58,62. É só subtrair então e tenho o resultado de 59,78. Ok? Galera, espero que vocês não tenham ficado confusos aí com as fórmulas, tá? Quero agradecer imensamente mais uma vez
a você que participa aí do canal Exercitando Ideias. Para você que está aí assistindo essa videoaula, que está assistindo essa aula, vai aí, se inscreva no canal. A cada semana nós vamos trazer aí o que foi mais legal na aula, o que os alunos mais gostaram de discutir durante as nossas aulas, e aí você vai ter esse acesso sempre muito direto. Um canal que pode inclusive ser aí um ponto de referência para os seus estudos. Fica aqui o nosso muito obrigado a você que sempre participa, ao carinho dos nossos alunos que estão sempre aí comentando os nossos vídeos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aqui no canal Exercitando Ideias. Não esqueça de se inscrever.